Oitavo ano, texto 1, labirintos. Leia com atenção e responda as questões. Gramática, voz passiva e ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Então, nós temos aqui duas orações que têm o mesmo sentido, tá? Então, na voz ativa, é quando o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Então, aqui eu tenho um exemplo de duas orações com o mesmo sentido. O rei Minos construiu o labirinto. O labirinto foi construído pelo rei. Então, eu tenho essas duas orações, elas têm o mesmo sentido, porém, o verbo aqui está na voz ativa, porque o sujeito, que é o rei, ele fez a ação de construir o labirinto. Nessa outra oração, o sujeito foi construído pelo rei, então ele recebeu a ação do verbo, tá? Então, aqui eu vejo, sempre como que eu acho o sujeito? Eu vou encontrar o verbo, tá? Construiu. Quem construiu o labirinto? O rei Minos. Eu tenho aqui o meu sujeito. O sujeito está fazendo uma ação de construir o labirinto. Voz ativa. O que foi construído? O labirinto. Agora, o sujeito é labirinto. Mas o labirinto ele não fez nenhuma ação. Ele recebeu a ação expressa pelo verbo. Ele foi construído pelo rei, tá? Então é voz passiva. O sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Então, nessa atividade, vocês vão indicar a voz do verbo, tá? Se o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, voz ativa. Se o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, voz passiva. Na número 2, vocês vão ler essa notícia e identificar no texto as orações que estão na voz passiva. Então, vocês vão sublinhar as orações que estão na voz passiva. Lembrando que voz passiva, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Então, vou dar uma dica aqui, ó. No interior do Amazonas, jogo do Brasil foi assistido em telão de cinema. Aqui, o sujeito, que é o jogo do Brasil, está recebendo a ação expressa pelo verbo. Então, isso daqui vocês vão sublinhar as orações agora que estão na voz passiva. Texto 2. No labirinto de Creta. Vocês vão ler o texto com muita atenção e responder as questões. O texto que você leu
foi escrito por Monteiro Lobato, que criou obras consideradas clássicas da literatura infanto-juvenil brasileira. As aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram adaptadas para várias mídias e formatos, como séries para televisão, histórias em quadrinhos, jogos, etc. Conhecer essa obra de forma crítica é muito importante para compreender o universo fantástico e rico criado pelo autor. Então aqui, gente, a importância das obras de Monteiro Lobato, tá? Então responda as questões, certo? Tem bastante significados. Vocês vão pesquisar o significado dessas duas palavras. Então, isso daqui é interpretação do texto 2. Leem com atenção, voltem no texto quantas vezes for preciso, tá? Esse texto, essa notícia, nós vamos fazer no próximo vídeo.